bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com as principais notícias desta quarta-feira. E começamos essa edição falando sobre o surto de gripe pelo país. 11 estados já registraram mortes pela variante H3N2. 3 estados confirmaram o cenário de epidemia e 5 afirmaram que estão em situação de surto pela doença. Os óbitos causados pelo vírus H3N2 da influenza foram confirmados em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Piauí e Paraíba. Com o avanço da doença no país, 3 estados já vivem uma epidemia: Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco. Outros 5 afirmam que estão em situação de surto: Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Goiás e Pará. O Ministério da Saúde afirma que avalia com atenção o aumento de casos de influenza nos estados. A pasta ainda declara que não há pendência no envio de doses de vacinas contra a gripe para nenhum estado. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80 milhões de doses de vacinas que foram adquiridas para a campanha nacional de vacinação contra a influenza já foram distribuídas aos estados e Distrito Federal de forma proporcional e destinada aos públicos específicos da campanha. Segundo o painel Influenza do governo federal, já foram aplicadas cerca de 70 milhões de doses da vacina contra a gripe até o momento, mas o número fica cerca de 12 milhões abaixo do público-alvo estipulado. O imunizante disponível no momento ajuda a proteger contra esse novo subtipo do influenza. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que a variante Ômicron já é predominante no Brasil. Ainda é preciso avaliar o impacto da nova cepa no país. Marcelo Queiroga afirmou que nos últimos dias a maioria dos casos de Covid no Brasil já é provocada pela variante Ômicron do coronavírus. Apesar disso, o ministro garantiu que a cobertura da vacinação da população brasileira faz com que o grande número de casos não provoque um aumento de internações e mortes. Mas ele diz que ainda é cedo para ter certezas sobre a variante. Segundo ele, o vírus é imprevisível e os especialistas observam com cuidado esse aumento de casos. Queiroga falou que ainda é necessário esperar mais um pouco para verificar o impacto que essa variante vai trazer sobre o nosso sistema hospitalar e até mesmo em óbitos, para que se possa ter um prognóstico mais definitivo da doença. O ministro defende que a cobertura vacinal completa é a única forma de se proteger e vencer a pandemia. Para tentar mapear a variante Ômicron e seus efeitos, o Ministério da Saúde prometeu distribuir 28 milhões de testes rápidos até o fim do mês. Mas, diante de um aumento do número de casos, estados e municípios já planejam medidas de restrição. O estado de São Paulo deve anunciar novas medidas restritivas para conter o avanço da variante Ômicron. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 337.655.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161.824.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto mais de 144.866.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 30.964.000 pessoas. E antes de encerrar, crianças de 5 a 11 anos de idade devem começar a receber a dose da vacina contra a Covid-19 já nos próximos dias. A primeira remessa de imunizantes chega ao país já na quinta-feira. Vamos conferir na reportagem. As equipes de saúde que trabalham na vacinação estão recebendo o treinamento virtual do Ministério da Saúde para que não haja dúvidas sobre os procedimentos relacionados à imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. No Distrito Federal, o treinamento virtual começou na sexta-feira com os coordenadores e membros da área técnica e segue ao longo da semana com os responsáveis técnicos das salas de vacinação. No Rio de Janeiro, as equipes de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde participaram da capacitação nesta segunda e terça-feira. Em Macapá,
O treinamento foi realizado nesta segunda-feira. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do município, Cleverson Siqueira, 56 profissionais da capital amapaense foram treinados virtualmente e estão aptos a aplicar as doses da vacina pediátrica. Em Porto Velho, capital de Rondônia, um grupo de coordenadores recebeu as orientações do Ministério da Saúde sobre os procedimentos que devem ser adotados nas salas de vacinação. Eles serão multiplicadores de informações às equipes que fazem o trabalho na ponta. A previsão é que a vacinação comece com as crianças de 11 anos e as imunossuprimidas. Depois, seguirá o atendimento por ordem decrescente de idade. No Amazonas, o treinamento foi realizado com as equipes do estado e as informações serão repassadas aos municípios e demais localidades. Segundo a comunicação do estado, a exigência do governo federal é que haja treinamento completo de todas as equipes que trabalham na vacinação. A enfermeira do Programa Nacional de Imunização no estado, Josi Dias, explica a importância do curso para garantir o compartilhamento das informações e evitar erros na vacinação. O treinamento realizado pelo Programa Nacional de Imunização junto com o laboratório Pfizer apoiou o estado do Amazonas com relação a todo o trabalho que deve ser realizado com a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos, observando todas as especificidades que ela tem, e com isso podemos também estar embasando toda a nossa estrutura de recebimento da vacina e de distribuição para facilitar o trabalho dessa campanha que está iniciando agora esse mês. Segundo a Pfizer, o primeiro lote de vacinas pediátricas com 1,2 milhão de doses chega ao Brasil nesta quinta-feira por volta das 3h30 da manhã no aeroporto de Viracopos. A farmacêutica informou ainda que aumentou a previsão de doses para o mês de janeiro de 3 para 4,3 milhões. A expectativa é que as 600 mil doses a mais sejam entregues na última semana de janeiro. Assim que as vacinas chegarem, serão distribuídas de acordo com a quantidade de crianças que moram em cada estado. Devido à concentração demográfica, o Sudeste receberá a maior porcentagem de vacinas, 39,18%. Na sequência, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Ministério da Saúde ainda espera receber da Pfizer 7,2 milhões de doses de vacinas em fevereiro e 8,4 milhões em março. Para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, o imunizante utilizado será exclusivamente o da Pfizer, com rótulo laranja, diferente do utilizado em adultos e jovens acima de 12 anos. Os pais devem acompanhar os filhos e verificar se a vacina utilizada é a correta. O esquema vacinal para as crianças é composto por 2 doses com intervalo de 8 semanas. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. E eu espero você. Até mais.